Com cada super time, vem grandes expectativas e uma enorme pressão para poder conquistar um título da NBA. Na NBA, quando grandes estrelas se juntam, o mundo inteiro para assistir, os torcedores sonham, os analistas debatem e as manchetes não falam de outra coisa. Mas uma coisa é não levantar o troféu no fim da temporada. Outra bem diferente é fracassar. Nem chegar às finais, ou pior, nem sequer alcançar os playoffs da NBA. Hoje a gente vai mergulhar em algumas das maiores decepções da NBA. Times recheados de talento com nomes de peso, mas que simplesmente não conseguiram ser campeão da NBA. Então prepara o seu fone de ouvido porque nesse episódio vamos falar dos 7 super times mais decepcionantes da história da NBA. Vamos lembrar de promessas não cumpridas, vestiários turbulentos e legados manchados por expectativas não alcançadas. Bora para essa lista mas antes, bora pra vinheta E para quem não sabe, você está no canal Hora do Basca, eu sou o Leonardo e aqui a gente fala de tudo que rola no mundo da NBA. Let's go! Já para começar a nossa lista aqui, guys, a nossa resenha bora voltar no tempo vamos voltar lá em 1969, e não dava para começar essa lista de forma diferente, de um outro jeito. A gente tem que falar daquele que pode ser considerado o primeiro, super time da história da NBA. O lendário Los Angeles Lakers de 1969 uniu 3 dos maiores jogadores da época. Então estamos falando do Wilt Chamberlain, Jerry West e o Baylor. E o mais impressionante, guys, esse time, não foi construído pelo draft, como é de costume hoje em dia na NBA ainda, apesar de ter muitas trocas de escolha de draft, etc. Mas o draft ainda é um dos principais pontos para poder se começar a reconstrução de um determinado time. Então esse time dos Lakers não veio não foi construído pelo draft, foi montado para poder vencer, para dominar, para acabar de vez com a dinastia do time do Boston Celtics que dominava aquela época lá. Então em 1968, um ano antes da chegada do Will, Baylor estava voando foi o terceiro na votação para o MVP e, Jerry West, liderava a liga em aproveitamentos. Ele fazia em média 26 pontos por jogo, sendo selecionado por segundo time ao NBA. E o Will, o Will era o melhor pivô da liga, Ele vinha de uma carreira bem monstruosa mesmo carregando 6 derrotas justamente para o time do Boston Celtics nos playoffs. Eles se uniram com um propósito claro, dizer um basta para o time, para o domínio do Boston Celtics Baylor, já tinha perdido 6 finais para esse time do Boston Celtics O West, perdeu 5 e a esperança, estava toda nesse trio E eles quase conseguiram. O time dos Lakers, terminou aquela temporada como os melhores da Conferência Oeste. Eles chegou às finais contra adivinha quem? Isso mesmo, o time do Boston Celtics. Então agora é a hora deles realmente derrubar essa dinastia Boston Celtics que levava tudo naquela época Então a série estava pegando fogo, Assim, o time dos Lakers chegaram a abrir 3-2, ou seja, chegaram a liderar essa série Então a torcida já estava em clima de festa E para mostrar, o quanto esse time do LA estava confiante, eles até já preparou, o estádio. Na época eles encheu o teto do ginásio com balões, prontos para cair, após anunciar que eles, após a vitória naquele jogo e anunciar que eles eram campeões da NBA. Então assim, os balões já estavam tudo pronto, mas aí começou o BO assim. Boston Celtics, com a alma de campeão, forçou o jogo 7 Então mesmo com a vantagem de 3-2 na série, o time conseguiu empatar essa série, forçou o jogo 7 e mesmo jogando fora de casa, com um time bem envelhecido eles conseguiu vencer o time do Los Angeles Lakers, essa mega panela. O Wilt, estava no banco, com dores no joelho. O time dos Lakers até conseguiu cortar a diferença para apenas 2 pontos no último quarto, mas a derrota foi amarga, amigo. E os balões, galera, que estavam prontos para cair com o título dos Lakers? Então, nunca caíram.
Tá, ok. Aí vocês pensam, pô, cara, ainda dá tempo, é só o primeiro, né, ano desse time aí, pô, falta o time, como se diz, se adaptar, os jogadores, como se diz, o jogador acostumar a jogar um com o outro aí, adaptar e etc, que esse time vem forte aí no próximo ano aí. Na temporada seguinte aí, eles chegaram novamente aí às finais da NBA, dessa vez aí era um outro time, dessa vez ele jogou contra o time do New York Knicks, mas aí veio o tal destino aí. Willis Reed, né, do time do New York Knicks, o principal jogador do time do New York Knicks na época, voltou heroicamente de uma lesão, cara, emocionou todo mundo aí, e, cara, ele liderou o time do New York Knicks ao título, é isso mesmo, ao título. Daí você me pergunta, beleza, mas o time do Los Angeles Lakers? Então, mais uma derrota aí, pra conta desse mega Big Three aí. Esse super time entrou pra história, cara, mas não como campeão da NBA, e sim como o primeiro super time aí a fracassar aí e não conseguir esse título da NBA. E se você achou, né, que o primeiro super time do Los Angeles Lakers foi um caso isolado, pensa de novo aí, guys. A franquia mais glamourosa da NBA teve outra chance dourada aí de montar um esquadrão imbatível aí. Agora a gente vai lá para os anos de... Para o ano de 2003, na temporada de 2003-2004, aí, o plano parecia perfeito, trazer aí Karl Malone e Gary Payton para se juntar à já lendária dupla na época formada por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Então o plano parecia perfeito, né? Trazer aí Karl Malone e Gary Payton para se juntar à lendária dupla na época aí formada por Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, 4 futuros membros do Hall da Fama, no time titular LA, e ainda, cara, com Phil Jackson aí, o mestre Zen, né, como técnico. Parecia o script de filme de Hollywood, só que, como, né, em todo bom drama aí, o roteiro não saiu como esperado. Apesar de Malone e Payton já estar no fim de carreira, Shaq e Kobe ainda estavam nos seus auges físico e principalmente técnico. Então o mundo do basquete inteiro já havia, né, esse time do Los Angeles Lakers como já campeão da NBA, ou seja, título garantido. Mas bastaram aí algumas semanas aí para tudo desandar aí. A lendária rivalidade entre Shaq e Kobe estava fora de controle. Os dois queriam ser o cara desse time dos Los Angeles Lakers. Então brigas públicas, indiretas na mídia, o clima no vestiário era bem tóxico. E não para por aí, né? O Kobe, cara, na época ele estava enfrentando um processo judicial delicadíssimo naquela temporada, então ele perdia bastante jogos aí por causa do julgamento, então ele vivia sob pressão na mídia e isso afetava bastante aí o desempenho tanto dele em quadra e da equipe em si, né. Gary Payton, né, acostumado a ter a bolas nas mãos, não conseguiu aí se adaptar no ataque, aquele ataque triângulo aí do Phil Jackson aí, né? E o banco do time, aí você fala, pô, mas beleza, e o banco? Tem o banco para dar um apoio e tudo mais aí. O banco do time, cara, não tinha nomes, digamos, para poder fazer a diferença. Então não havia profundidade o suficiente para poder se segurar a barra aí quando os astros do time aí não estavam em quadra. Mesmo assim, cara, o time do Los Angeles Lakers começou até que bem a temporada aí. Eles abriram aí, né, a temporada com 20 vitórias e 5 derrotas aí. Mas aí veio o golpe aí. O Malone, cara, ele machucou, né, o joelho dele e ficou fora aí por quase metade da temporada, acho que foi em torno de 40 jogos. E ainda assim, cara, quando os playoffs chegou e todos estavam saudáveis, aí o time conseguiu aí o que esperava, né? Chegar às finais da NBA. Então esse era o primeiro objetivo, né? Pô, montamos esse super time, pelo menos as finais aí a gente tem que chegar, beleza? E nessas finais aí eles pegou quem? O time do Detroit Pistons aí. Naquela época, cara, ninguém dava nada aí para o time do Detroit Pistons, mas aquele time era especial. Era o melhor time defensivo da liga aí. Era um time extremamente físico, coeso, disciplinado aí. Então uma verdadeira parede aí para o ataque do time do Los Angeles Lakers aí. Então o Detroit, cara, eles conseguiu aí o impensável, neutralizar Shaq e Kobe. E no jogo 3, quando Malone voltou a sentir o joelho aí, acabou. Então o time dos Los Angeles Lakers, cara, foram atropelados aí, foram varridos aí, né? Foram eliminados aí em 5 jogos. E, cara, o super time caiu aí e o mundo ficou chocado. O desfecho dessa história aí.
Malone, né, se aposentou após aquele fracasso com o super time. Shaquille O'Neal, né, foi trocado para o time do Miami Heat. O Gary Payton saiu do LA. O Kobe, cara, ficou sozinho no time dos Lakers, abrindo um novo capítulo para a franquia. Então, um dos times mais talentosos da história, ficou marcado como um dos mais decepcionantes aí. E o título? Detroit, né? Detroit foi campeão aí, para cima desse super time LA aí. Agora, né, vamos mudar aí de conferência um pouco. Então bora falar de uma franquia que queria brilhar em alto nível aí. Vamos lá para o ano de 2014. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o time do Brooklyn Nets. Então tudo começou aí com ambição. Tudo começou em 2010 aí, quando o bilionário Russell e o Mikhail Prokhorovsky comprou, né, o time com um objetivo bem claro: quero vencer agora. Então, nada de reconstrução lenta, nada de paciência, ele queria o resultado aí imediato aí. E com dinheiro no bolso aí, o cara já partiu para as mudanças drásticas, né, mudanças pesadas aí. Beleza? Então, ao lado, né, do gerente geral aí, o Billy King, na época, ele começou uma sequência de negociações aí que hoje são vistas aí como alguma das piores, cara, trocas da história da NBA. Primeiro, cara, o time do Brooklyn Nets mandaram aí 2 escolhas de primeira rodada aí do draft para o time do Utah Jazz para trazer aí o Deron Williams. Depois, outra escolha aí para o time do Portland Trail Blazers em troca aí do Gerald Wallace aí, que acabou virando aí o que a gente, né, já viu que fez história aí, que é o Damian Lillard, que hoje, na atualidade, o Damian Lillard já tá lá no time do Milwaukee Bucks aí. Na época ele foi para o time do Portland Trail Blazers justamente nessa troca aí, envolvendo o time do Detroit, envolvendo o time do Brooklyn Nets aí. E, cara, o golpe final veio em 2003. O time do Brooklyn Nets tinha acabado de se mudar, né, oficialmente para o Brooklyn, né, e queria causar um impacto. Então, o Billy King fez a jogada bombástica aí. Assim, enviou 3 escolhas, cara, de primeira rodada do draft para o time do Boston Celtics em troca aí do pacotão e os veteranos Kevin Garnett, Paul Pierce e o Jason Terry. No papel, beleza, no papel parecia uma superpotência, um quinteto com vários All-Star, liderados aí por o Deron Williams, Joey Johnson, Percy, Garnett, com um banco sólido, cara. A expectativa era final de conferência, campeão da NBA, era título de cara, mas na prática não foi nada disso. Os veteranos, cara, assim, já estavam, né, digamos, no fim da linha aí. Garnett e Pierce já não eram os mesmos aí, e o Deron Williams lidava com lesões constantes e não tinha mais aquela explosão dos tempos em que ele jogou no time do Utah Jazz. O time venceu apenas 44 jogos na temporada regular, mas conseguiu ir para os playoffs. E nos playoffs, cara, eles avançou na raça, sobrevivendo aí a um jogo 7, a um game 7 contra o time do Toronto Raptors, e só passaram aí porque o Kelly Lowry errou o arremesso final e o arremesso que daria a vitória para o time do Toronto Raptors aí. Na rodada seguinte foram atropelados aí pelo LeBron James e do Dwayne Wade aí, do Miami Heat aí, e o sonho do título acabou ali mesmo aí. O desfecho foi bem rápido aí desse time. Pierce saiu de graça, né? O Paul Pierce saiu de graça aí na Free Agent. O Kevin Garnett durou mais meia temporada só e saiu também. O Deron Williams e o Joey Johnson saíram logo depois. Cara, 2 anos após montar o super time, o time do Brooklyn Nets, né, estava aí, digamos, em ruínas, sem estrelas, sem escolha de draft, que ele usou todas para poder trazer esses jogadores aí para esse time aí que não deu certo, ou seja, sem futuro algum aí. E o mais curioso, eles fizeram tudo isso de novo aí 9 anos depois, galera. Então, quando finalmente esse time do Brooklyn Nets conseguiu se recuperar aí do fiasco e voltar a disputar aí os playoffs em 2019, eles foram atrás aí de Kyrie Irving, Kevin Durant aí, mais uma vez aí, formando um super time aí. E mais uma vez, não vou falar palavrão, a gente vai ver agora. E vamos lá. Sim, o Brooklyn Nets fez de novo, depois de um desastre de 2014, quando o time hipotecou o futuro por veteranos aí, em fim de carreira, parecia que tinha aprendido a lição, né? Mas quando surgiu a chance aí de reunir KD, Irving e mais tarde aí, cara, teve também o James Harden e os Nets não resistiram. E quem resistiria, né, cara?
Pô, afinal, estamos falando de KD. Pô, estamos falando de Irving, James Harden, cara. Então, no papel, esses carinhas aí são assustadores aí. Tudo começou em 2020, né? KD estava fora por conta de lesão no tendão de Aquiles que sofreu nas finais da NBA de 2019, quando ele ainda jogava pelo time do Golden State Warriors. Mas em 2021, ele voltou 100% recuperado e, cara, ele voltou ainda mais letal aí. Kyrie Irving também, naquela temporada, viveu seu melhor aproveitamento nos arremessos da carreira. E aí veio a bomba. James Harden veio direto do time do Houston Rockets para poder fechar esse Big Three pesado aí. Então, com esse Big Three em quadra, o time do Brooklyn Nets, cara, virou uma máquina ofensiva aí. Eles anotaram absurdos 120 pontos a cada 100 posses de bola aí. O maior rating ofensivo da história da NBA até aquele momento ali. A cidade vibrou, os fãs sonharam, todo mundo pensou, pô, agora vai. Só que não foi, guys. O trio só jogou 16 partidas junto, é isso mesmo. Cara, apenas 16 jogos juntos. Harden teve lesão no tendão. Kyrie, né, torceu o tornozelo nos playoffs e, cara, ficou apenas aí o KD. E mesmo assim, cara, na segunda rodada contra o time do Milwaukee Bucks, KD por pouco não carregou o time sozinho. No jogo decisivo, cara, ele acertou o arremesso incrível no estouro do cronômetro, mas, meu amigo, a pontinha do tênis dele pisou na linha de 3. E o que seria vitória, né, virou uma provocação e ali o time do Brooklyn Nets foi eliminado pelo time do Milwaukee Bucks do Giannis Antetokounmpo. Ainda assim, né, beleza, a galera pensou, é o primeiro ano só, cara, os times, pô, chegou bem, né? E a gente não conseguiu ver esse Big Three jogando uma temporada inteira juntos aí. Então bora apostar no ano de 2022 aí, e esse vai ser o ano do Brooklyn Nets aí. Só, cara, que diferente das lesões, o problema naquela temporada não tinha nada a ver com basquete aí. Kyrie Irving, cara, ele se recusou a se vacinar e por isso não podia jogar os jogos em casa, devido às restrições que tinha em Nova York, devido àquele mega BO que deu daquela vez, que eu não vou falar o nome aí, que a gente não podia sair de casa, tinha que usar máscaras, etc. Cara, e o Harden, ele se irritou bastante com a situação e pediu publicamente para ser trocado, então ele acabou indo para o time do Philadelphia 76ers, que também não deu certo, agora ele tá jogando no time dos Clippers, juntamente com o Kawhi Leonard aí, beleza? E assim, voltando aqui para o Brooklyn Nets, e quando o Kyrie Irving finalmente voltou, o time do Brooklyn Nets, cara, já estava aí desconfigurado, não tinha banco, não tinha ritmo, não tinha química. Resultado aí, foram varridos na primeira rodada aí dos playoffs. E o fim dessa novela aí. Depois disso aí, o Durant foi para o time do Phoenix Suns, o Kyrie Irving foi para o time do Dallas Mavericks e o Brooklyn Nets ficou mais uma vez aí com as mãos abanando aí. Um super time, né, que parecia imbatível, mas que foi destruído por lesões, ego aí e outros problemas aí, beleza? Então, o que era para ser uma nova era de glória para o Brooklyn aí, virou mais uma história de fracasso épica aí. Ainda do Brooklyn Nets, bora lá para o OKC. Então, quando o assunto é talento bruto, o time do OKC de 2018 estava transbordando aí. 3 grandes estrelas no elenco aí. Russell Westbrook, Paul George e Carmelo Anthony, todos com currículo de All-Star. E não era só isso, guys. O time tinha também um pivô muito sólido, muito dominante aí, o Steven Adams. Ótimos defensores e como o Andrew Robinson e o Jeremy Grant, né? Na teoria, uma equipe bem equilibrada, uma equipe atlética e com um poder de fogo ofensivo gigantesco aí, e muita força na defesa também. Na prática, um time que nunca se encaixou aí. Westbrook e Paul George, né, estavam em pleno auge aí. Então facilmente aí eles estariam naquela época com o basquete que eles estavam jogando, eles estariam entre os 10 melhores da NBA. Carmelo, com apenas 33 anos de idade, ainda carregava o status de estrela, né? Então era só um ano após o seu último All-Star Game aí. Mesmo assim, cara, algo nunca deu certo, esse time nunca clicou, como se diz, né? O OKC venceu apenas 48 jogos na temporada regular, 2 derrotas a mais e teriam ficado aí de fora dos playoffs. Esse time por pouco ficou fora de jogar os playoffs aí. E assim, quando os playoffs começou, a queda foi bem rápida, foi feia, sem coesão no ataque, sem identidade defensiva. O time foi dominado pelo time do Utah Jazz e eliminado em apenas 5 jogos aí, uma surra. Após esse fracasso aí, Carmelo Anthony foi negociado
né, com o time do Houston Rockets. Em seu lugar aí chegou Dennis Rodman, né, um armador rápido e defensivo que ajudou a elevar a defesa do time do Oklahoma City Thunder ao top 5 da liga. E aí parecia, né, que o time agora tinha reencontrado seu rumo aí. Paul George estava jogando a nível MVP com incríveis 28 pontos por jogo, o maior número da sua carreira, né? E o OKC, cara, ele estava com um dos elencos mais completos da liga aí. Era a chance de finalmente chegar às finais da NBA e talvez até conquistar aí o tão sonhado título aí. Mas o destino tinha outros planos aí para esse time do Oklahoma City Thunder. Paul George, né, machucou o ombro pouco antes dos playoffs, então ele optou por não fazer a cirurgia, querendo ajudar o time nos mata-matas aí, mas claramente, cara, ele não estava 100%. Mesmo com ele em quadra, aí, sua performance nos playoffs foi bem inconsistente aí. E o Russell Westbrook, né, que estava saudável, tentou assumir tudo sozinho, mas falhou. Então, resultado aí, o time foi eliminado na primeira rodada dos playoffs de novo e com direito a um dos arremessos mais épicos da história dos playoffs, o famoso game winner de Damian Lillard, de quase da metade da quadra, aí, um soco na alma do torcedor do OKC. Depois disso aí foi o fim desse time aí, né? O Russell Westbrook foi trocado para o time do Houston Rockets, Paul George foi para o time do Los Angeles Clippers em uma troca que trouxe o jovem Shai Alexander para o time OKC. E olha, cara, que ironia, hein? Anos depois, né, Shai virou o maior acerto daquela franquia. Nessa temporada aí, ele liderou o Thunder ao primeiro lugar na Conferência Oeste, aí, sendo um candidato fortíssimo ao prêmio de MVP. Então a tempestade passou, mas o legado aí daquele super time ficou como mais um capítulo frustrante aí na história da NBA. Então, cara, chegamos aí a mais um capítulo aí dessa jornada, falando, né, de super times que não deu certo. E dessa vez agora a gente vai falar um pouquinho aí do time que foi visto, né, como o novo gigante da NBA naquela época, né, que é o time do Los Angeles Clippers, com Kawhi Leonard, Paul George. Essa dupla aí parecia o sonho de qualquer general manager. Dois jogadores completos, defensores de elites, criadores de jogadas, letalmente eficientes aí, tanto da linha de 2 pontos quanto da de 3. Cara, era uma dupla perfeita aí no papel. E eles não estavam sozinhos aí. Tinha um elenco de apoio fortíssimo. O time contava ainda com o Patrick Beverley, né, com a sua defesa incansável, e Vic Zubat protegendo bem o garrafão, Lou Williams e o Harry, com o Harry inclusive sendo aí, cara, eleito o 6º homem do ano de 2020 aí. No papel talvez o melhor elenco da liga, mas no basquete aí não se joga no papel, né? O que faltava aí era liderança para aquele time. Kawhi e Paul George aí não eram líderes, digamos, vocais, e quando passaram, né, a exigir tratamento especial aí dentro da equipe, isso desmotivou bastante o restante do elenco. O clima ficou meio estranho, cara, e a química aí desandou. Na temporada regular aí de 2020, os Clippers jogaram bem, mas nada assim de causar, nada de impressionar assim, né? Chegaram aos playoffs com moral, e na série contra o time do Denver Nuggets abriram 3-1. Parecia que o time finalmente tinha se encaixado aí, mas então veio o colapso. No jogo 5, cara, lideraram aí, né? No jogo 5, eles lideravam por 12 pontos no intervalo, porém se perdeu o jogo. No jogo 6, outra vantagem, jogada no lixo, perdeu novamente o jogo. E no jogo 7, cara, foi o colapso total. Aí. O time do Denver Nuggets viraram a série e o mundo ficou chocado. Aí. Na época, o técnico deles era o Doc Rivers, foi demitido. Em seu lugar aí chegou o Tyronn Lue, né, com uma nova energia, mais cobranças e ajustes técnicos aí. O time reagiu bem em 2021, venceu o time do Dallas do Luka Doncic, passaram pelo time do Utah Jazz, e aí veio o azar de novo. Kawhi Leonard rompeu o ligamento cruzado anterior e ficou fora do restante da temporada. Aí. Os Clippers, cara, perderam hein, para o Phoenix Suns nas finais do Oeste por 4-2 e o roteiro de tragédias continuou aí. Em 2022, Kawhi ficou fora da temporada inteira. Em 2023, com a chegada do Russell Westbrook, a esperança voltou, mas durante os playoffs, Kawhi e Paul George se machucaram de novo e rolou aquela outra eliminação precoce aí. Em 2024, mais uma tentativa desesperada aí, James Harden se juntou ao time, mas adivinha, Kawhi mais uma vez não conseguiu se manter saudável e resultado, né? Eliminação na primeira rodada dos playoffs aí, com o Russell e Paul George
deixando as equipes aí logo depois. Cara, e assim, sabe o que mais, né, sabe o que é mais curioso disso? Parece que certos nomes, né, e franquias estão sempre voltando nessa lista aí. O talento está lá, o hype também, mas quando a bola sobe, o resultado não é o mesmo aí. Mais uma era promissora que terminou em decepção. O Westbrook, por sua vez, né, seguiu sua jornada turbulenta pela liga. Assim, cara, ele agora faz parte do time do Denver Nuggets aí, né? E ele até começou bem, com energia, voltando a se encaixar aí, mas desempenho dele caiu bem nos últimos jogos e assim, ele tá jogando mal de novo e, cara, cometendo bastante erros e com um baixo aproveitamento aí. Então, hoje, pelo que eu acompanho dos blogs, etc., se ele continuar com esse aproveitamento, é bem provável aí que o Denver já opte por trocá-lo aí logo na off-season aí. É isso, guys, paro por aqui. Então esse foi o videozão falando aí dos super times que não deram certo aí. Comenta embaixo o que vocês achou desse super time e o que faltou para que esses times brilhassem. E qual outro super time aí que vocês acham que fracassou aí? Deixa aqui nos comentários, beleza? É isso, guys. Fiquem com Deus aí. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.